qual seria o tipo penal, em tese, que poderia ser imputado ao Eduardo Bolsonaro? Veja, só para fazer um revolvimento do que dizem que o Eduardo Bolsonaro tem feito, até que ele próprio fala, né? Tem uma reportagem aqui num veículo midiático, na BBC, que conta, conta vários bastidores do que seria essa intervenção, inclusive há uma entrevista do próprio Eduardo Bolsonaro. Desde a posse do Donald Trump, que não faz muito tempo, o Eduardo Bolsonaro foi 3 vezes para os Estados Unidos, fez intervenções junto a parlamentares daquele estado, inclusive no dia 26 agora auxiliou, assim, né, não diretamente, mas ao que consta, auxiliou indiretamente na formação de uma lei que se chama, já vou dizer, uma lei No Censor on Our Shores Act, que na verdade em uma tradução literal seria Lei Sem Censores Dentro das Nossas Fronteiras, que seria uma lei justamente para imputar ou para sancionar a pessoa do ministro Alexandre como um dos responsáveis por não observar a primeira emenda da Constituição norte-americana, que é justamente aquela que diz respeito à liberdade de expressão. E também aqui tem 2 frases que ele fala nessa reportagem que me chamam bastante atenção. Né? Ele diz assim: eu não peço sanção ao povo brasileiro, não peço tarifas, mas no caso do Alexandre de Moraes, acho que ele se enquadra para sofrer sanções OVAC, né? Que é a sigla OFAC, né? Que são sanções para indivíduos que possam gerar ameaça, veja, à segurança nacional, à política externa ou à economia norte-americana, que absolutamente não seria o caso do ministro Alexandre, porque não há nenhuma intervenção em território americano. Então, uma lei que sequer se aplicaria ao caso concreto. E aí tem outro ponto que me chama a atenção e que me gera uma perplexidade no sentido de aparentemente, parece que nós ainda somos colônia, né? Não agora de Portugal, mas dos Estados Unidos da América, no sentido de que ele diz o seguinte: você acha que o Trump vai deixar que o Brasil copie a Venezuela e mantenha inelegível um dos principais opositores de um governo de esquerda? Quer dizer, o Trump interviria na soberania nacional, no poder judiciário do Brasil, para fazer com que alguém que já foi declarado pelo TSE, e foi pelo colegiado, não foi pelo ministro Alexandre, como inelegível não uma, mas 2 vezes, né? Entre outras coisas, né? De novo, aquela técnica, que inclusive é uma técnica que tem um dos seus precursores e um dos seus idealizadores, o Steve Bannon, que inclusive foi preso por conta de vários problemas que ele teve lá nos Estados Unidos, que é aquela chamada Flood the Zone, né? Que seria uma série de medidas por várias partes para poder enfraquecer aqui o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre. Veja, ou seja, uma ação de inundar de informações. De medidas, né? No caso. Isso, inclusive, é uma técnica que eles fariam, né? Inclusive, o próprio Donald Trump processou o ministro Alexandre de Moraes, né? Pela Rumble, se eu não me engano. Rumble. Então, ele processou e a medida liminar que foi apreciada por uma juíza norte-americana foi afastada justamente porque aqui nós não temos nenhum tipo de intervenção em solo norte-americano. Então, a primeira coisa é que esse é um fato que deve ser dirimido dentro dos limites territoriais do Brasil, da nossa jurisdição, né? A gente já viu em outros momentos da história, como por exemplo em 1964, como foi a intervenção dos americanos aqui para, inclusive, subverter a ordem legal e estabelecer um regime militar que durou mais de 20 anos. Né? Então, esses são os fatos, bem a grosso modo, do que seriam esses atos reprováveis praticados pelo Eduardo Bolsonaro. Bom, qual seria a tipificação penal em se confirmando, né? Nós precisamos de dilação probatória aqui, né? Nós não podemos pegar somente fatos sem comprová-los, isso é evidente, né? É uma premissa básica do direito, nós temos que, evidentemente, ter essa deliberação posterior, né? Mas me parece que os crimes que o Partido dos Trabalhadores imputa ao Eduardo Bolsonaro, que seria
atentado à soberania, que seria o 359 I do Código Penal, o 344, que seria a coação no curso do processo do Código Penal, e aí sim o terceiro eu acho que se enquadraria em se confirmando os fatos, que seria embaraçar a obstrução de justiça, né? Seria embaraçar uma investigação criminal, enfim. Mas tudo isso fazendo em território americano? Fora do Brasil? Sim, porque na verdade até mesmo por questões de competência que está previsto no próprio Código Penal, se ele pratica um crime no exterior e logo em seguida ele regressa ao solo brasileiro, a competência consequentemente, inclusive porque a vítima aqui seria a soberania nacional, então seria, não nesse caso contrário, mas assim, seria competência da justiça brasileira, né? Porque é um nacional brasileiro, muito mais é um parlamentar brasileiro que estaria, em tese, praticando um crime no exterior, mas estaria regressando ao solo nacional. Isso aí, inclusive, está nos primeiros artigos do Código de Processo Penal. Tá, deixa eu agora estender um pouquinho o raciocínio. Eu gostei da sua questão, até quero estender também ao Dr. Rodrigo, mas assim, se nós regressarmos durante o tempo da ditadura, então alguém que denunciasse a ditadura brasileira no exterior estaria cometendo um crime em território nacional? Possivelmente, né, dentro daquela legislação da época, né, porque a gente, por regressar à ditadura militar no Brasil, nós tínhamos outra configuração, nós não tínhamos na nossa Constituição de 1988, né, seria uma outra interpretação, né. Claro que, nesse caso aí, que é um ponto também que difere, né, o Eduardo Bolsonaro não está indo lá denunciar uma ditadura. Né? Ele está indo lá com o objetivo, me parece, e aqui é uma opinião de quem está assistindo de fora, está indo demonstrar a sua irresignação em relação a decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Né? Ele tem outros órgãos internacionais que ele poderia fazer isso. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Ele poderia fazer isso. Ele poderia levar isso para que o Brasil, eventualmente, se fosse o caso, fosse sancionado pelas cortes, enfim, de direitos humanos. Então, se o colega me der a parte, claro, o colega tem razão, porque hoje à tarde o advogado do Eduardo Bolsonaro foi realmente corte. Fez certo. Então, se há algo a ser deliberado nesse sentido, você não vai pedir para outro país soberano que venha intervir na soberania de outro país, né? Agora, qual seria o tipo, em tese, o tipo penal? Obstrução de justiça, né? Aí você vai me dizer, tem outro ponto polêmico dentro da obstrução de justiça, que é, bom, Marcelo, o tipo penal fala em investigação criminal e andamento. Qual seria... Então, bom, o Bolsonaro já seria uma obstrução criminal a esses inquéritos, denúncias, etc. Bolsonaro hoje responde a 13 PLs, né? 3 inquéritos policiais. Um deles já foi ofertada a denúncia, que é esse dos atos golpistas, que foi várias pessoas. Então já tem gente dizendo, olha, não é obstrução de justiça porque não há mais investigação criminal, inclusive todos foram relatados, ele foi indiciado, etc., acabou a investigação. Então, logo pelo princípio da legalidade, nós não podemos enquadrar isso como investigação criminal, então, consequentemente, não haveria o crime. Bom, aí que entra um outro ponto. São 13 PLs, há um oferecimento de denúncia e o processo criminal só inicia com o recebimento da denúncia. Hoje a gente não tem uma ação penal e o Jair Messias Bolsonaro sequer é réu em processo penal, tecnicamente, né? Então, na superveniência de novos fatos, inclusive o próprio Ministério Público pode editar a sua própria denúncia. E ele pode usar, inclusive, fatos supervenientes para trazer também novas informações nos inquéritos do cartão de vacina e das joias sauditas. Então, veja, tem 2 entendimentos no Supremo Tribunal Federal, e aí eu entro com a nossa discussão sobre segurança jurídica, né? Tem 2 entendimentos no Supremo sobre essa questão, né? Obstrução de justiça demanda investigação em curso. Temos o inquérito 4720, um dos réus é o Ciro Nogueira, da segunda turma do Supremo, que vai dizer que demanda investigação criminal em curso e o oferecimento da denúncia esvazia o tipo penal. Agora tem outro, do Gilmar Mendes, que também compõe a segunda turma, uma decisão monocrática,
Quando nós falamos de decisão monocrática, uma decisão singular de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, em que ele diz não. Obstrução de justiça pode, inclusive, se dar no curso do processo criminal, mesmo após o recebimento da denúncia. E o detalhe dessa decisão, que o ministro Gilmar apresentou à época, no julgado de 2018, ele fez com base, ele decidiu sozinho, porque o ministro Gilmar decidiu sozinho. Ele poderia ter feito isso, alguns casos o regimento interno do Supremo permite. E esses casos que o ministro Gilmar decidiu é quando há uma consolidação da jurisprudência do Supremo. Então, quando não há discussão sobre o tema que está sendo abordado, então o ministro, como ele já está antecipando o mesmo entendimento dos seus pares, ele pode proferir essa decisão. Então, certo. Eu diria que é possível. É possível a apreensão em se havendo a confirmação desses fatos trazidos na notícia crimes.